Minha gente, o inverno está chegando. The winter is coming. Está com previsão de 2 frentes frias, bem frias. E esse é o nosso 6º episódio da nossa playlist aqui dos ovinos. E eu trouxe bastante coisa revisada para vocês. Fiz um manejo, a podridão de casco está melhorando. A suplementação eu já comecei com sais minerais naturais, ainda faltam chegar alguns. Provavelmente vocês vão acompanhar isso no episódio 7. Para esse episódio, muitas reflexões sobre o manejo, o sítio sendo aberto, áreas recuperadas, elas melhorando com o manejo natural, sem nenhum remédio. E aí agora a gente está começando a rodar aqui em cima. A gente teve uma melhora de 2% no Brix, a gente começou com essas graminhas exatamente desse pasto aqui, com 2% de açúcares disponíveis nas seivas, e a gente já foi para 4%, com uma passada. Então com essa passada agora eu quero ver como é que vai ficar. Fiz um teste seguro, gravei para vocês, fiz o Brix para vocês verem como é que funciona. Enfim, manejo geral, vão rodar em volta da casa agora, por mais ou menos 30 dias, depois voltam para a parte de baixo do sítio. Na parte de baixo eu consegui mais tempo. Eu fiquei 68 dias, se eu não me engano. Foi isso mesmo, 68 dias de descanso. Então, a qualquer momento na propriedade, elas estão em um lugar. Em todos os outros lugares a gente tem um vazio sanitário, ou seja, a vida silvestre, os animais, enfim, as plantas se recuperando por mais de 2 meses. Vantagens aí do ultradenso. Mas vamos lá. 6º episódio, BBB das ovelhas. Dessa vez ninguém votou para ninguém sair, ninguém votou para ninguém ficar. Elas estão indo bem. Mais uma tempestade aqui no Rio Grande do Sul. A gente teve quase uns 200 milímetros em 3 dias. Um engá aqui caiu em cima da cara, detonou aqui. Tem que dar uma triturada nisso aqui com a motosserra. Caiu em cima da cerca, a cerca está bem fraca. Aterrou a cerca ali de um jeito errado. Tem que dar uma trabalhada nisso aqui. Caiu um galho de araucária também em cima de outro pedaço de cerca. E dá uma dificultada, né? Dessa vez pelo menos o painel solar não voou. Eu fiz uma foto dessa perspectiva aqui. E aqui fica mais claro a necessidade, né? São quase 11 horas da manhã, passou a tempestade, abriu o sol. Mais um galho de araucária caído ali em cima da cerca também, ó. Não. Então tem que dar uma triturada nele ali com a motosserra também. Mas o ponto aqui não é esse, o ponto aqui é como a gente agora consegue conectar as partes da propriedade, ó. Deixando as árvores maiores e tal, mas abrindo luz para aumentar, enfim, a gente consegue aumentar, fortalecer o pasto com isso, né? E aquelas áreas que eu estava mexendo lá embaixo, ó, tem 2 piquetes, um que estava alagado, 1, 2, 3, 4 piquetes, né, que eu venho limpando ali. E ali embaixo vocês vão ver também uma pilha bem grande, né, de matéria orgânica que eu deixei ali. Mas enfim, 2 árvores aí para fazer o manejo. E elas felizes ali, ó, ruminando e tal. Eu deixei o piquete aberto por causa da tempestade. E foi bom que não caiu o galho daquela segunda araucária, elas não caem em cima delas. E agora partindo para aquela outra área, elas vão ficar ali uns 3 dias. De novo, nessas áreas onde eu estou limpando, eu não consigo fazer ultradenso, né? Tem uma densidade boa, mas não chega a ser ultradenso. E aí ali eu vou fazer o manejo também, abrir e deixar só o umbu, tirar as outras todas, talvez aqueles 2 eucaliptos mais magrinhos ali. E aí a gente consegue conectar a parte de cima com a parte de baixo da propriedade, ó. Aqui já dá para ver o outro pasto lá, né? A área teste, eu tinha feito aqui um Brix com 45 dias. E com 45 dias a gente teve um aumento de 1,5. Mas elas vão chegar aqui provavelmente já com 2 meses. A gente já fechou 2 meses, inclusive. A gente fechou 2 meses no dia 14 de junho. Então elas vão entrar aqui com mais de 2 meses. Vou tirar um outro Brix para ver se teve um... Eita! Vou tirar um outro Brix, quase que eu caí aqui. Vou tirar um outro Brix aqui para ver se teve uma diferença. A gente vê aqui uma moita de capim que é mais de verão, mas já está mais recuperada. E aí eu vou fazer o teste agora de novo, perto do solstício de inverno, para a gente ver quanto tempo depois do solstício recupera. Com 45 dias essa área já estava recuperada naquela densidade de 10 ovelhas
por 10 metros quadrados, né? Ou uma ovelha por metro quadrado. Esse piquete eu já mostrei para vocês, ele ficou com algumas áreas com trevinho e outras coisas que vieram onde ficou muito pisoteado. E é um pouco em função disso que eu deixei elas mais tempo ali embaixo, porque daquele ali eu vou ligar para cá e aí elas vão começar a rodar aqui em volta das casas. E eu não queria que elas entrassem aqui na mesma condição que elas entraram da outra vez, que foi uma condição de chuva na chegada. Eu vou subdividir esse pasto aqui, aqui eu vou conseguir fazer um ultradenso e vou fazer o teste de novo e vou aproveitar essa área teste para fazer um manejo com elas. Vou fazer a vermifugação de todas com sulfato de cobre, ver como é que estão os cascos, que estão bem judiados. Eu vinha tratando, mas nos últimos 3 dias choveu muito, então não consegui tratar, não adiantava tratar, o chão está muito molhado. Aqui talvez para adensar um pouco elas, amanhã ou depois eu vou puxar aquele fundo da cerca que está lá e vou trazer para cá, que o piquete original era daqui para lá, ó. Eu entrei aqui ontem com a motosserra, tirei várias coisas. Hoje eu vou vir com a enxada aqui para tirar esses tronquinhos, esses tronquinhos, enfim, os caules aqui, né, que ficaram. Foi do manejo do trator da prefeitura. Então eu vou vir com a enxada aqui para bater isso. A minha preocupação é que, do mesmo jeito que quando eu coloco embaixo das árvores eu dou abrigo para elas, eu aumento esse risco aqui, né, ó. Aqui a gente tem 2 galhos, ó, de araucária caído, tem mais uns 2 ali para baixo. Esse que caiu aqui, né? Então tem esse problema aí. As árvores dão um certo abrigo, mas também dão um certo risco. Eu insisto que eu não quero aprisco. Um centro de manejo seria bom, mas o aprisco, investimento muito alto enfim, aumenta o risco de doença, manutenção, investimento muito alto no começo. Talvez com 2/3 do preço de um aprisco eu consiga um bom centro de manejo móvel, que é a minha ideia. Ó, vem com a motosserra aqui também, tirar essa moita. Aqui tem um outro problema, né? O trator da prefeitura vem, ele raspa a estrada e joga muita terra para cá, ó. Fica muito ruim, né? A gente tem que ficar de olho quando os caras fazem manutenção de estrada, porque eles não sabem fazer manutenção de estrada e ainda deixa prejuízo para a gente na propriedade. Mas eu estou documentando aqui essa área para vocês verem, porque depois vai ter um impacto aqui, né? Aqui talvez tenha mais um dia aqui nessa beira de estrada. E aqui uma visãozinha rápida aqui, uma olhada rápida na parte de baixo. Essa parte de baixo, aqui eles não pastejaram, né? Então aqui é o que eu estou falando, talvez eu tenha um dia, tem uma cerca velha aqui que eu tenho que cortar uns arames aqui, fazer uma manutenção. Mas aqui talvez eu consiga mais um dia com elas aqui antes de jogar para cima. Olha como é que está recuperando bem ali, né? Aqui tem mais ou menos, algumas áreas já tem uns 30 dias de descanso. Vou conseguir rodar lá em cima mais uns 30 dias, quando eu voltar para cá já tem uns 2 meses de novo. Se não tiver geada, como eu falei, tem bastante forragem. Essa área que eu já estou fazendo manutenção, ó. Um pouco de capim empilhado aqui. Não sei se vocês conseguem ver lá atrás, ela comendo um arbusto, ó. Elas vão nas folhosas, né, quando elas podem. Aquela pilha ali já está abaixando um pouquinho das arbustivas que eu estou limpando. Tem uma outra pilha lá embaixo. Eu não vou juntar uma na outra não, eu vou queimar aqui onde elas estão mesmo. Baixar todo esse material aqui, ó, esse fumo bravo. Vou tirar isso aqui tudo. Tem aqui uma trompeta, chama trompeta. Ela parece uma... Eu esqueci o nome da outra, ela parece uma dama parece uma dama da noite, dá uma flor bem comprida e branca, que é alucinógena que eu estou falando com vocês. O pessoal chama de trompeta. Essa é uma que eu não sabia o nome, né? E eu estava confundindo ela com outra planta, inclusive. E esse aqui que eu sempre fico confuso também, porque o pessoal chama de umbu. Na classificação botânica não é nem bem uma árvore, assim, é um arbusto, mas fica gigante, né? E confunde um pouco com o umbu, né, que a gente tem no Nordeste, mas é outra coisa. Bom, essa área aqui é o agrofit dos próximos dias, deixar ela toda limpa. E aqui, como vocês estão vendo o sol da manhã entrando, a partir do momento que eu limpar aqui, eu consigo ter mais capim, né? E aí, no meu caso, o capim é vantajoso, que eu consigo manter as áreas e criar solo com os animais.
um provisório aqui. Na preta tem bicarbonato de sódio. Aqui tem um sal mineral desse comum, que deu uma misturada, né? Tem todos os elementos juntos. Ali tem um enxofre e o sulfato de cobre. Eu consegui as bandejas, vou ver se eu consigo fazer o coxo móvel agora o mais rápido possível. E eu botei bem pouquinho para ver se elas vão selecionar, né? O sulfato de cobre de novo vai resolver a questão de verminose e podridão de casco. O enxofre melhora a microbiota do rúmen, que tem aminoácidos essenciais ali. O bicarbonato, quando elas ficam mais inchadas, precisam de um auxílio na digestão, ruminando, né? E o sal mineral desse comum, não boto muita fé nele não, mas melhor ter do que não ter. E aí aqui a área que eu vou limpar, eu já mostrei para vocês. Dá uma trabalhada nela hoje. Devolvendo aqui a pequenininha. Fiz ali uma tosquia tosca. E ela tá com uma mancha lá, perdendo pelo em volta do olho, no nariz. Começou primeiro no juazeiro e aí foi passando de um para o outro ali. Não sei muito bem o que que é. Tratei com iodo e tal. Olha que interessante, ó. Foi um pouquinho no... Foi um pouquinho no mineral ali e vai procurar as outras, ó. Ela vai se inteirando ali. Olha aqui. Mais para 4. Estou procurando as placas de estrume. 3 para 4. Estou procurando para ver se não tem nenhuma com dor de barriga. Muita água, muita chuva. Lembrando para vocês que vocês viram no episódio anterior, né? Olha aqui, ó, 3 para 4, muito bom. É isso, um sítio manejado, ó. Aquela área lá a gente não estava conseguindo transitar, não sei se vocês lembram, foi ali Juazeiro e Petrolina. Lá em cima é o sistema florestal. Eu fiz com os ovinos. E agora a gente vai começar a rodar a parte de cima. Demos a volta ao redor das casas. O pasto que elas chegaram é aquele ali, já está com 60 dias. Está bem bom, mas atrás está ruim. E elas vão rodar atrás das duas casas. Aí, lembrando vocês, como eu falei no episódio passado, no episódio 5 do BBB das Ovelhas, se tiver interesse, pessoal aí perto de Mituba, Laguna, Imaruí, que tiver um sítio aí, o litoral sul ali de Santa Catarina. Ó, esse é o que a gente quer. Eu tiver a fim de fazer um acordo de manutenção do sítio e levar o BBB das Ovelhas para lá, eu estou muito afim de voltar para Santa Catarina. Para mim deu aqui de chuva e frio aqui no Rio Grande do Sul. Isso aqui já foi eu, ó. Isso é uma coisa que eu tenho que fazer, tenho que derrubar todas. Essas aqui dá para elas comerem, para esse tifton poder rebrotar de novo aqui, ó. Trazer o pasto de volta e a gente aumentar a biocapacidade do lugar e aumentar também a trafegabilidade, né? A gente conseguir acessar as várias áreas da propriedade com mais facilidade e fazer esse manejo sem gastar combustíveis fósseis e sem gastar muito a graxa das juntas da gente, né? Olha aqui que bacana. Hoje de manhã o sol já estava batendo aqui, na hora que eu fiz o outro vídeo. O sol da tarde bate nesse daqui. O da manhã, agora do final da manhã, 10, 11, está batendo aqui na diagonal assim. Então a gente consegue produzir mais capim. O capim é mais fácil de manejar do que a capoeira. E a gente faz tudo isso produzindo uma carne altamente nutritiva, exclusivamente a pasto, sal mineral, e criando uma simbiose interessante entre os ruminantes e o nosso sistema de manejo. Lá um animal raro no seu habitat natural está lá brincando dentro d'água lá, perto da nascente, desgramado. Muito bem, espera aí, lie down, lie down. Tazi, lie down. Não, lie down. Muito bem. Os efeitos da enfermaria. Recebeu muitos dias de ração, muito combalida, né? Tomou antibiótico, ela está com a dermatite. Ó.
Mas ela ficou mais mansinha, hoje ela fica pedindo comida, tá mais próxima da gente. Mas o que eu queria mostrar é a questão do silvopastoril. Isso aqui obviamente não é um silvopastoril. É a área que eu estou limpando. Deixa eu ver se eu consigo pegar uma perspectiva melhor aqui. A área do balanço que vocês vêm acompanhando ali, o umbu. A área que elas estavam aqui, ó, deu mais ou menos 2 dias de forragem com o tifton que tinha aqui nessa parte de cima, metade do piquete mais ou menos. Choveu muito, elas pisotearam, aí elas param de comer. Então agora eu tenho todo esse... Aqui embaixo é um afloramento rochoso, tem uns restos de obra ali que é meio perigoso e tal, mas eu não tenho muita opção, tenho que passar com elas por aqui. Mas eu estou baixando os arbustos. E aqui como é que elas ficam? Estou limpando a área. E aí o que seria aqui uma coisa que iria direto para composto, a gente teria que fazer cobertura de solo, usar essa matéria de poda para produzir alguma coisa. Passa pelo trato digestivo delas e já vem um adubo com bastante nutriente. Então, estão aí doidas com isso aí, ó. Estão me ajudando a limpar a área. Essa simbiose que as pessoas têm dificuldade de entender. A gente não precisa de menos animais e menos carne, a gente precisa de mais animais e mais carne atuando na recuperação das áreas que já foram degradadas. A área teste, quando a gente teve 45 dias nela, a gente aferiu o Brix, que é a quantidade de açúcares presente nas plantas, né? Tem uma leitura indireta da quantidade de nutrientes também, não só de açúcares. Com 45 dias, a gente conseguiu uma sucessão completa da gramínea que predomina aqui, que é esse capim aqui. Hoje a gente está indo para 70 dias, um pouquinho mais de 2 meses, na verdade 68. Mas o que é interessante a gente perceber é que a gente começa a ter um pouquinho do amarelamento das folhas. E é importante a gente ter esse tempo de sucessão, porque assim, as pessoas falam muito de altura de entrada, de saída de pasto, isso é, pelo menos nas escolas que eu aprendi, mais de uma escola, isso não funciona muito bem. O que funciona é a gente entender a sucessão das plantas. Eu consigo ver aqui que ela completou um ciclo, não tem nenhum sinal de pastejo. Eu consigo ver que tem algumas folhas amarelas. E essas folhas amarelas é que vão compor a palhada que vão devolver para o solo os nutrientes junto com as fezes, junto com a urina, já remineralizados, porque a gente vem fazendo suplementação mineral. Ainda não completa, mas já começamos, né? Então, com 68 dias aqui, a gente vê que elas vão entrar aqui, a gente vai fazer um outro teste. O primeiro teste, ele me deu uma condição de 45 dias de descanso. Esse teste agora, a gente está no meio do inverno, a gente passou agora o solstício de inverno. Então ele vai me dar um tempo de recuperação no inverno. Na medida em que eu faço os testes, eu entendo a sucessão das plantas, o que brota nesses lugares com as densidades que eu estou usando e o tempo que eu preciso de descanso. Então eu consegui fazer as rotações, tem algumas áreas que eu ainda não explorei e eu consegui dar um descanso aqui de 70 dias. Então suponho que eu não vou precisar de mais do que 70 dias em momento algum do ano. Se eu precisar de mais 70 dias, talvez agora no inverno, porque tem questão de geada, pouca luz, baixa temperatura, talvez eu não consiga esse efeito aqui. Em outras áreas que esse capim aqui não predominava, que eu já mostrei para vocês ali em cima, eu não consegui o tempo das coberturas de inverno. Botei 2 tipos de trevo, azevém, ervilhaca, aveia, então são 5 sementes pelo menos, mas elas não tiveram tempo de maturar como esse capim aqui, que seria o ideal. Mas eu já não tenho mais como rodar lá embaixo, tenho que trazer aqui para cima. Agora eu vou avaliar o comportamento delas com monitoramento precoce, para ver se elas não vão ter diarreia entrando nesses lugares onde a forragem está muito verde. Se isso acontecer, talvez trazer um feno, ver o que eu faço, né? Como é que eu equilibro o rumen delas. Mas eu vou fazer mais um Brix
porque eu fiz um com 45 e tinha subido 1,5 ponto. Eu vou fazer mais um Brix para ver se subiu mais. Esse capim estava com Brix muito baixo, de 2, né? Mas com uma passada ele subiu para 3,5. Vou fazer mais uma, vou tirar o Brix de novo aqui, para ver se melhorou um pouco mais. E aí depois, quando ele se completar de novo, eu tiro outra vez. Então eu estou conseguindo ver que com as densidades que eu estou trabalhando, com os animais, exclusivamente a pasta e sal mineral, eu tenho melhorado a saúde do solo e a saúde das plantas. Embora um pouco devagar em relação ao que eu preciso de um Brix de mais de 7. Mas se a cada passada subir 1,5, relativamente rápido eu subo o que eu preciso, né? A cada 3, 4 passadas eu já estou onde eu preciso estar. Não tenho aqui ainda a combinação que eu quero. Eu quero um pó de rocha de calcário calcítico, né? Um dolomítico, pó de rocha puro. O sal comum que tem ali. O enxofre que está aqui, esse amarelinho. O sulfato de cobre, que é esse azul. E aí está faltando a alga também. Esse conjunto de seis suplementos naturais, os animais vão se regulando, vão ajudando a gente com o solo. Segundo as coisas que eu tenho lido, o enxofre ajuda muito na conversão, assim, na saúde do rumen, na conversão de forragem em proteína, e ajuda muito também na questão dos parasitas externos, piolho, carrapato e tal. O cobre a deficiência de cobre é uma das causas de vários problemas, de verminose, podridão de casco, lã ruim, uma série de coisas. Dermatose, dermatite. Então, um sal comum, aqui eu estou botando um sal desse comum da pecuária também, que tem todos os minerais juntos, que eu não vou usar depois que eu tiver os 6 separados. E botei bem pouquinho, só uma amostra para elas. Elas vão ficar nesse piquete aqui um dia, já está subdividido ali, ó. E hoje a gente vai aproveitar o centro, a área de teste seguro, para fazer improvisar um centro de manejo. A gente vai botar um pouquinho de sulfato de cobre nos cascos, elas estão melhorando rápido da podridão de casco, mas ainda estão bem acometidas porque a gente teve de novo mais de 200 milímetros em menos de uma semana. Então a gente está lidando com essa situação muito úmida, que não é muito comum. A gente já teve o equivalente de mais de um ano de chuva em 45, 2 meses. Bom, primeiro elas vão para a área de teste seguro, a gente vai fazer um teste aqui. Eu conversei com vocês no clipe anterior que tinha subido 1,5 do Brix, mas na verdade já dobrou. Com 45 dias tinha saltado de 2 para 3,5 e agora eu tirei de novo, vou deixar num clipe para vocês verem, e ela já foi para 4, entre 4 e 5. Então uma gramínea que estava bem pobre, ela já está quase chegando num ideal, assim, né? A gente fala que o mínimo de 7 no Brix para as gramíneas. O ideal é que tenha 12, o ideal é que tenha mais. Mas se a cada passada a gente conseguir fazendo esse salto de ir dobrando, não sei se vai ser linear, se vai ser exponencial, o fato é que a gente está medindo e a gente consegue mostrar que está melhorando a saúde do solo, melhorando a saúde das plantas e agora com a suplementação também do sal mineral, melhorando a saúde dos animais. Enquanto eu faço os testes aqui, eu compartilhei no meu Instagram que a gente está fazendo o teste. Aí um amigo meu, parceiro de trabalho, eu trabalho com ele, ele é um agrônomo, o Gabriel Fernandes, perguntou para mim quando que eu sei que já pode voltar, né? Então essa história do teste aqui, essa área de teste seguro ela fica fechada até eu conseguir ver que todas as moitas de capim estão recuperadas, não tem nenhum sinal de corte em nenhuma delas. Aqui já daria para voltar. Na medida em que eu quero recuperar solo, colocar mais matéria orgânica para o solo, eu tenho que esperar um pouco mais e ter mais folhas secas, como essa que vocês estão vendo aqui. Os animais vão pisotear, vão defecar e urinar em cima dessas folhas secas. Então, se eu quero recuperar a área, eu preciso ter um tempo maior de descanso e permitir uma sucessão mais longa das plantas. Às vezes, inclusive, permitir que ela venha para a semente. Eu sei que diminui um pouco a carga, assim, a quantidade de nutrição, né? Mas às vezes a gente precisa refazer o banco de sementes da região. Então, se está muito degradado, eu tenho que esperar mais e ter mais folha seca, porque são essas folhas secas que vão alimentar o solo junto com as fezes e a urina. Mas se não está degradado, só o fato de já não conter nenhum corte, a gente pode ver que não tem nenhuma folha cortada, né? Então é o tempo de recuperação dessa gramínea que predomina aqui nessa época do ano. Eu tenho essa informação. O ideal
é que todas as espécies presentes não tenham mais nenhum sinal de corte, que aí todas completaram seu ciclo. Seguiu? Eita. Taz em rio. Vai ser suave na nave. Taz em rio. Rio. Isso. Pam, 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 pam. Calma que uma hora passa. Isso. Pam, 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 pam. Taz, vem. Aqui, rio. Pam, 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 pam. Isso aqui sim, já. Isso. Aqui. Pronto. Sempre a última. Não faz mal. Jais, agora corre lá, vai lá pra cima lá, ó. Vai por aqui, vai por aqui lá agora. Muito bem, Jasmin. Muito obrigado, Jais. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Foi mais rápido que a outra. Pronto, agora. Aqui. O conceito de área teste de novo, vocês vêm acompanhando os vídeos, vocês vão entender. Ele serve para vários propósitos, mas principalmente para a gente conseguir fazer sentido da complexidade que a gente vive, que ela é única. Esse tipo de capim que predomina, esse tipo de genética de ovelha, a minha propriedade, etc. Então aqui eu preciso tirar informações para o planejamento. Eu fiz um planejamento conservador. Eu tenho 2 áreas abertas, eu poderia colocar 20 ovinos, eu coloquei 11, 2 morreram. Hoje a gente está fazendo um teste aqui no solstício de inverno para eu entender qual que é o tempo de recuperação na época mais crítica do ano para mim aqui, que é o inverno. Então a gente tem aqui mais ou menos um animal por metro quadrado, a gente tem 9, algumas são menores um pouquinho, e a gente tem um hexágono, mais ou menos um hexágono aqui, com laterais de 2 metros. Então a gente tem uma densidade aqui de um animal por metro quadrado. Se a gente tivesse num hectare, que são 10 mil metros, a gente teria 10 mil animais. Claro, não é a taxa de lotação da propriedade, é a carga instantânea que eu coloco em cada área e com isso eu consigo melhorar a recuperação. Eu tenho feito um teste numa escala pequena também, né? Tem um outro teste, que é o teste dos ovinos de um modo geral. E para eu não correr um risco com um aprendizado, perder muitos animais, né? Um choque vir para esse sistema que eu quero, que é um sistema de ultradenso, que é um sistema exclusivamente a pasto, sal mineral. Então, na medida em que eu vou dominando isso aqui, conseguindo resolver as questões, eu consigo aumentar um pouquinho o rebanho. Mas foi conservador nesse sentido. Eu consegui mais de 60 dias de descanso das áreas. Talvez agora eu consiga menos, porque as áreas de cima, onde elas vão rodar aqui agora, estão com menos forragem do que estavam antes. Mas eu tenho 2 áreas que elas não entraram. Então eu vou tentar estender essas áreas. Nas áreas que eu estou abrindo pela primeira vez, elas têm ficado mais tempo. Não tenho conseguido fazer ultradenso, tem ficado numa densidade de 400, às vezes 500, 700 por hectare de carga instantânea. E aí eu estou usando elas para abrir essas áreas. Na segunda e terceira rotação, essas áreas vão estar melhores, com mais insolação, mais incidência solar, consequentemente, mais forragem para elas. Essa é a ideia. Hoje a gente vai aproveitar essa clausura aqui, né, o teste seguro. Na hora que já estiver pronto, a gente vai entrar e vai fazer um pouquinho do manejo
da questão da podridão de casco. A gente vai colocar o sulfato de cobre numa água morna e botar de molho e tal, todas elas que estiverem acometidas. E depois a gente solta elas nesse piquete que está aqui em volta. Elas vão ficar por aqui mais ou menos 24 horas. E depois começa a rodar em volta das casas. No gerenciamento holístico de pastagens, a gente faz as coisas a partir de uma data importante, seja ela uma data social, uma data em função do rebanho, né? Depende do contexto de cada um. A gente faz o planejamento a partir dessa data. No meu caso, é a primeira vez que elas vão parir nessa propriedade. Eu tenho certeza que tem 3, pelo menos aqui, que estão prenhas, talvez 5. O ideal, e elas estão para parir no meio de agosto, então eu tenho mais ou menos 1 mês e meio de novo. O ideal seria que eu conseguisse rodar elas e fazer com que elas tivessem essa estação de parição aqui perto das casas. Esses pastos, né, os piquetes mais perto das casas. Eu não sei se eu vou conseguir fazer isso, porque eu tenho a urgência da forragem, não posso deixar elas com fome, né? E eu estava fazendo essa primeira anotação das áreas. Eu não tenho cercas fixas, não tenho cerca perimetral, então ficou difícil fazer o planejamento holístico com piquetes precisos, eu não tenho essa informação. Eu coletei essa informação agora. Todo piquete eu tenho a metragem, a densidade, o tempo que elas ficaram, eu tenho a pontuação das placas de estrume, eu tenho a pontuação do preenchimento da fossa paralombar. Se vocês repararem o lado esquerdo delas, vocês vão ver que hoje elas não estão muito bem. Estão com uma pontuação talvez de 2. O ideal é a gente estar para 3, 4, mas elas ficaram um tempinho a mais numa área e eu estava esperando para conseguir colocar elas aqui sem chuva, porque a primeira vez que elas entraram aqui estava com chuva e afetou muito o pasto. Uma observação aqui da área de teste, a gente está indo para a segunda hora. Elas comeram bastante quando elas entraram, que elas estavam com fome. E essa aqui está com um lance no nariz, ó, que é uma espécie de dermatite. E falta de cobre também. O cobre parece que é um mineral chave, né? Bastante coisa está relacionada com a presença ou com a ausência dele, né? Mas vamos lá, o aproveitamento aqui, a gente ainda não tem muitas placas de estrume, mas elas já passejaram quase tudo, talvez mais 1 hora ou 2. Mas elas comeram bastante, estão ruminando. Aqui a gente vê o capim bem cortado, ó. É esse sinal de corte que a gente espera ele sumir para poder voltar para uma área. Então a gente volta para a área de acordo com a saúde do piquete. E a gente avalia se está na hora de sair do piquete ou não pelo preenchimento da fossa paralombar dos animais, do lado esquerdo. Então vou ficar mais um pouquinho, talvez mais 1 hora ou 2, vai dar um teste de 3, 4 horas. E elas vão para o piquete. Antes disso eu vou dar uma medicada nelas aqui. Eu vou entrar com sulfato de cobre como vermífugo. Aproveitar que elas estão na área de teste, fica mais fácil. Dou sulfato de cobre como vermífugo para elas, oral. Vou fazer um tratamento dos cascos aqui também. Aproveitar que secou. E aí solto elas no piquete, que está ali atrás, está bem bom. Eu estava aqui limpando essa área e aí voou um negócio aqui na minha cabeça. Eu pensei que era um mangangá e aí era um rola-bosta. E aí eu parei para refletir aqui com vocês algumas coisas. Olha que interessante, aqui era um galpão abandonado, estava cheio de mata, a gente não conseguia ver. Muito recurso jogado fora, madeira de lei, agora já está podre, né? Madeira de muito poste, muito mourão de madeira de lei. Ali embaixo dá para ver também. Muita telha. Mas tirei elas dessa área daqui de baixo do sítio ontem. Tinha 68 dias, quase 70 dias de descanso na parte de cima. E essa parte de baixo vai bem também.
Eu consegui rodar lá em cima mais uns 30 dias, talvez um pouco mais. Eu tenho uma recuperação boa aqui. E aí o rola-bosta voltando, um indicativo, né? Nessas áreas aqui eu consegui uma densidade bem alta. Apesar da chuva, apesar de tudo alagado. Isso aqui passa um talveg ali embaixo assim, ó. Bem onde começa ali, porque o talveg desce assim, né? Ele começa um alagado ali e tal. Mas a diferença, né, dos matos, se vocês voltarem os vídeos aqui, os episódios anteriores, vocês vão me ver preparando essas áreas. E aí talvez vocês consigam reconhecer as áreas em função dos vídeos. Aqui era um mato só. Eu achei os arames, conversei com vocês. Tá faltando um pouquinho desses arbustos aqui que eu vou limpar ainda. Ali aquela área onde elas ficaram alagadas, né? Ficaram 24 horas, por isso que a área está mais verde. Ficaram só de um dia para o outro, mas muito alagado. Estava fazendo mal para os cascos. Mas é impressionante a força que tem, né? Dos rola-bosta já voltando, as placas de estrume já sendo integradas. Tem que dar conta disso aqui, ó. Isso aqui vai ser um agrofite para mim. Aqui, ó, no lugar que elas ficaram, eu limpei também. O mato estava tudo daquele jeito assim, ó. O tifton subindo nas coisas, né? Subindo nessa árvore. Aqui, não sei se vocês vão conseguir lembrar, ó, a gente não conseguia ver as casas. Agora a gente consegue trafegar no sítio de um lado para o outro. Lá em cima vocês conseguem ver o SAF. A gente vai entrar lá, vou gravar lá mais um pouquinho para vocês. Mas a reflexão de como a gente pode orquestrar, né? Como a gente pode ser o maestro dos elementos que compõem um território, compõem uma paisagem, um ecossistema. Estava largado há bastante tempo e a gente consegue retomar rápido, os rola-bosta voltando. A resposta rápida do tifton, que estava bastante tempo em pousio. Tem um desafio também desse tifton, né, da gente conseguir diversificar essa área. Acho que eu não vou ficar aqui tempo suficiente para diversificar essa área. Inclusive, de novo, sítios na região de Laguna, Imaruí, Imbituba, Garopaba, litoral sul de Santa Catarina. Se tiver alguém querendo levar o BBB para lá, a gente está afim de ir para o litoral. Mas é isso, eu não sei se vou ficar aqui tempo suficiente para transformar isso daqui na pradaria que eu gostaria, com flores e com outras coisas, né? Com várias espécies. E é importante a gente ter essa visão. Como que você vê o seu território daqui a muitos anos? Essa visão ela guia muito o manejo. Essa propriedade aqui, se fosse minha, eu limparia ela um pouco mais, deixaria algumas árvores mais altas, tiraria algumas outras assim, condensaria as árvores nos sistemas florestais e teria mais áreas abertas, corredores florestais, talvez em alameda nas estradas, mas eu abriria mais para ter uma capacidade maior de produção integrada com animais, pela viabilidade, pela facilidade do manejo, pela rapidez da regeneração. Mas não é essa aqui é da minha amiga, do meu amigo, e eu já estou indo para outra, esperando aí o fechamento do convite para transportar o BBB para Santa Catarina. Elas já passaram um pouco de 30 horas aqui. Tem algumas áreas ali ainda, elas estão pastando bem, foram bem no sal. Eu já estou com a próxima área preparada e eu vou deixá-las pastarem até o final do dia. Vai dar isso aí umas 36 horas, por aí, um dia e meio. E aí eu estava conversando com um colega e, enfim, fez umas críticas à questão do manejo ultradenso e tal, e dizendo que dá muito trabalho, dizendo que, enfim, dizendo que é estressante para os animais. E eu não vejo assim. As pessoas com as quais eu aprendi, os lugares, as propriedades rurais que eu visitei de muito sucesso, com bastante velocidade de recuperação, com viabilidade econômica, com fôlego, né, para poder fazer as coisas. Propriedades que os animais estão bem, a genética está desenvolvida.
E interessante também a questão que eu trouxe para vocês. O respeito com relação à diversidade da pastagem e o descanso apropriado. O manejo ultradenso, você consegue aumentar mais ainda o tempo de descanso das suas áreas. Aqui já está preparado para elas virem até aqui. E aí eu vou subir com vocês numa outra área aqui. Mas a questão que eu estava conversando é essa então, né? As pessoas criticam muito sem ter testado. E aí eu trago a questão do gerenciamento holístico. A gente precisa ser o especialista da própria complexidade. Qual que é a visão de futuro que você tem para a sua propriedade? Qual que é a sua qualidade de vida? O que você quer fazer da sua vida? Quanto você precisa de dinheiro para viver bem, com as qualidades de vida que você gosta? E essas coisas devem guiar as nossas ações, os nossos empreendimentos. Então a questão do teste seguro, a pessoa fala mal do ultradenso, mas nunca fez, nunca testou. A pessoa diz que não funciona, diz que o animal não fica bem. Mas eu estou aqui convivendo com os animais todo dia, vendo os animais melhorar o lugar, melhorar a qualidade da propriedade. Estou trazendo vocês aqui porque debaixo dessas acácias, essa é uma área que eu não entrei. Então esse caminho que eu estou fazendo aqui, elas vão passar por aqui, vão para a horta aqui. E depois, ou antes, eu não sei ainda, eu estou pensando em trazer elas para cá. É um piquete que eu não usei ainda, precisaria fazer um perímetro aqui. Abrir aqui na reta desse poste e até lá em cima na reta das acácias, e aqui eu ganharia uma forragem. Olha aqui, ó, a questão das mudas, né? Uma muda morta, uma muda ali que está até relativamente bem, uma outra ali também, mas sem cuidado, né? Outra muda ali, ó, a gente planta as coisas muito sem zoneamento e depois fica difícil tomar conta, dinheiro jogado fora. A gente precisa de planejamento. A gente precisa dessa visão da propriedade, como eu falei, e aí vai implementando ela aos poucos. As pessoas chegam e começam a botar muda. É um dinheiro que às vezes a gente perde. Olha aqui, ó. Olha o estado das mudas. Olha só. E é essa vontade, né, de conexão com a natureza, de plantar, de fazer alguma coisa. A gente tem que frear esse ímpeto e fazer esses plantios dentro de um plano muito bem feito. Ou de subsistência, ou então de negócio mesmo, porque senão a gente não consegue justificar o nosso esforço na propriedade. Eu preciso ver se eu consigo passar aqui. Aqui está meio denso, né? Fazer uma picada aqui assim, ó, ou se eu passo aqui embaixo. E aí eu ganho essa área aqui. Nessa área aqui talvez eu ganhe uns 3, 4 dias se eu subdividir ela. E aí de novo, quando eu faço isso eu não consigo apertar muito elas no ultradenso, né? Mas ainda assim fica muito mais denso do que o que as pessoas estão acostumadas. Então tem um banquete aqui de framboesa. Pelo comportamento das outras pastagens elas não curtem muito não. Mas eu ganho tempo aqui. E aí não sei se vocês vão conseguir ver. Eu vou levar vocês lá naquele outro poste, lá tem uma outra área que eu posso montar também. Então fazendo o caminho com vocês aqui, que elas vão fazer. Essa faixa que eu tô aqui, elas ficam um dia. O pomarzinho aqui, o lugar de horta aqui do lado da minha casa, mais um dia. Esse losango aqui que vocês estão vendo, aí do forno a lenha para cá, mais um dia. E aqui a gente já vê bastante azevém e aveia. Ainda não está maduro o suficiente, eu estou querendo ganhar tempo em outros lugares para dar tempo dessa pastagem aqui melhorar. Já mostrei isso aqui para vocês. Essa faixa aqui, até onde está aquele pé de limão lá, mais uns 2, 3 dias. E ali naquele pé de limão onde está o pomar de mirtilo. Se vocês voltarem aos episódios, olha que bacana aqui, ó. Acho que mais uma semana e tal, talvez eu consiga. Eu não sei porque tá para entrar uma onda de frio de novo. E aí as coisas estagnam um pouquinho, né? Bom, essa visão da propriedade ela é muito importante no gerenciamento holístico que a gente chama de base futura de recursos. Você tem que entender dos processos ecossistêmicos, você tem que entender de ecologia, você tem que saber o que você quer
para você poder comparar se você está no caminho certo, ter métrica, ter indicador, conseguir ser o gerente, né? Você precisa ser o maestro desse movimento, o maestro dessa orquestra. Você precisa ser a pessoa capaz de guiar a própria complexidade. Essa área, a gente tem aqui uma picada aqui e uma aqui acima do SAF. Ó. E aí está abaixo de uma mata secundária, tem umas araucárias ali e tal, uma mata que ficou em descanso, um pomar muito antigo. Todo esse retângulo aqui, deixa eu ver se eu consigo dar uma apertada para vocês. Não dá. Todo esse retângulo aqui, eu ganho mais uns dias também, que talvez eu ganhe um pouco mais de 5 dias. E aí elas têm que voltar para essa região que vocês já conhecem, que é o silvopastoril. Foram feitas as podas. O Mombaça recuperou um pouco, porque teve uma onda de calor, eu não contava com isso. O que a gente semeou aqui está voltando, não está nascendo bem, mas ainda está um pouco verde, né? Mas é isso, a gente precisa conseguir ser o especialista da própria complexidade, você conseguir ver conseguir enxergar a propriedade no futuro longínquo e entender de ecologia o suficiente para poder guiar esse processo. Eu fiquei nessa viagem aí com o besouro rola-boss que veio em mim hoje. Mas é isso, né? Deu o tempo das meninas. Lado esquerdo bem cheio, ó. Tá vendo? Não consigo ver. Ó, aquela ali não tá tão cheia, ó. Mas tá com dificuldade de passar, tá nos cascos, né? Aquela ali tá mais cheinha também. A outra lá não sei que tá fazendo xixi. Essa aqui não dá pra ver que tá deitada. Mas enfim, foram bem. Eu vou abrir aquela parte ali que está verde, não tem muita forragem. Vou deixar ali mais umas 12 horas talvez. E no máximo elas vão ficar aqui nessa área aqui 48, talvez 50 horas. No máximo, porque ele está meio fraco de forragem. Vou completar a água aqui, elas estão bebendo relativamente pouco. A gente consegue ver que isso aqui foi só uma amostra que eu coloquei para ver, né? A gente consegue ver, ó, foro no cobre, foro no enxofre, aquele é o sal multimineral, esse aqui é o sal puro. Elas foram bastante no sal puro. Ali é um bicarbonato. Vou recolher porque já está começando a chover. Ó. A água com cobre fazendo o seu milagre aí, ó. A água com sulfato de cobre. Amanhã eu estou indo buscar o bebedouro móvel. Eu vou demorar um pouco para instalar, mas vocês vão ver que equipamento maravilhoso para pequena escala. Tirei o arame, a velocidade que elas vêm. As pessoas não entendem isso, né? Os animais herbívoros eles funcionam assim: manadas adensadas, pastejo não seletivo. Agora porque eu passei da zona de... Tem uma zona de alerta delas aqui que eu passo para um lado, aí elas vão para o outro, né? Inclusive esse é o trabalho da Temple Grandin, né? Do manejo animal. Já compartilhei com vocês, acho que não nos episódios aqui ainda não, mas ela está aí no meu conjunto de livros que eu tenho estudado. É isso aí, ó. Já está tudo cercadinho ali, elas não vão passar ali, não vão passar ali, não vão passar para cá. E elas ganham o dia que amanhã voltam na água. O sal eu vou tirar porque está chovendo, mas amanhã se parar de chover eu boto de novo. Mas elas vão ganhar aqui mais umas 12, 18 horas com essa área aqui que está meio capenguinha aqui. E aí fechou. E aí essa área, vamos ver quanto tempo a gente consegue de descanso agora no inverno. No equinócio de outono, a gente conseguiu descansar essa área 68 dias, né? 2 meses e pouquinho. Não estou lembrando agora se foi 68 ou 78, eu tenho que dar uma olhada. De toda forma, tem que fazer o teste agora no inverno, foi o que a gente fez, vocês acompanharam aí. Esse foi o 6º episódio da nossa playlist. Para o próximo vídeo, um desafio, conseguir planejar as rotações de forma que elas estejam perto das casas de novo na estação de parição, que vai ser no meio de agosto. 2 frentes frias vindo, não sei como é que vai ficar. No próximo vídeo também, muito provavelmente vocês vão conseguir ver elas fazendo mais da escolha livre dos minerais. Eu estou conseguindo montar os 6, né, da Pet Colib. De novo, o sal comum,
o kelp, não sei se eu vou conseguir o kelp, talvez uma outra alga, por enquanto. O sulfato de enxofre, desculpa, o sulfato de cobre, o enxofre, uma rocha calcítica e um pó de rocha dolomítica, né? Então são seis minerais ou 6 elementos de suplementação natural que vão recuperando elas. Eu fiquei bastante feliz com a recuperação dos cascos, com o sulfato de cobre na água e na suplementação agora eu já vi algumas beliscando o sulfato de cobre puro no coxo. E para a semana que vem também, talvez para esse próximo vídeo, vocês vão ver eu fazendo um manejo dos cascos ainda essa semana. Mas vou pedir para vocês deixarem os seus comentários, as suas perguntas, se inscreverem no canal e, enfim, compartilhar. A ajuda de vocês nessa jornada vale muito para mim, vale muito para o pessoal que trabalha comigo na produção. É sempre um prazer saber que vocês assistem, que vocês gostam de acompanhar e saber que a gente não está sozinho na caminhada. Muito obrigado!